ensiná-las a fazer uma bolsinha de jeans, tá? É uma sugestão aí para aproveitar alguns retalhos de jeans que vocês tenham, né? Quem trabalha com costura. E também, é claro, pode ser feito em outro tipo de tecido, mas aqui a pintura foi feita com tinta para tecido glitter. E esse efeito, ele fica bem interessante no jeans, que é um tecido escuro, né? Não é muito fácil pintar em tecidos escuros, então a gente tem que usar produtos ou técnicas que favoreçam, tá? É um trabalho simples porque também não necessita grandes preparos, não precisa saber fazer desenhos incríveis, né? Eu trouxe inclusive desenhos bem básicos, não são formas geométricas e você pode fazer à mão livre mesmo, tá? Então a minha recomendação sempre, lavar os tecidos antes da pintura. Então você vai fazer as bolsinhas ou qualquer outro tipo de peça, de repente você quer fazer esse trabalho numa calça jeans. Você pode fazer, desde que ela já esteja lavada. Isso é importante para retirar qualquer resíduo de goma que os tecidos têm naturalmente e essa goma impede a fixação completa da tinta no tecido. E aí, conforme você vai usando e vai lavando, pode acontecer da tinta soltar, tá? E isso é mais importante ainda no caso da tinta glitter e da tinta relevo, porque elas são tintas mais espessas, portanto elas precisam de uma fixação melhor, tá? Primeira etapa desse trabalho é aplicar a tinta relevo, tá? Então eu vou preparar aqui o meu material. A tinta relevo é essa que vem na bisnaga. Eu vou usar a cor preta, eu coloquei aqui os acompanhamentos, né, os detalhes da bolsinha em preto. E naturalmente eu vou usar a tinta relevo na mesma cor, mas você poderia usar a tinta relevo em qualquer acabamento, inclusive existe a tinta relevo glitter também. Eu vou fazer um desenho simples, eu vou começar com um quadrado. Então não precisa riscar, vocês estão vendo como são formas geométricas, você pode fazer a mão livre. Se você preferir fazer um tracejado antes com um giz para tecido, que depois sai, não tem problema nenhum. Ou com carbono claro, aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Bom, então dentro desse quadrado eu vou fazer um segundo quadrado. Ó, se acontecer isso, é até interessante o vídeo, a gente mostra os errinhos. A tinta espirrou, você pega um pincel limpo e retira o excesso, porque ali depois eu vou cobrir com a tinta glitter, tá? Então não tem problema nenhum. Então você retira o excesso só para não ficar uma pelotinha mais durinha. Essa tinta às vezes ela espirra, por isso é bom você dar umas agitadas de vez em quando para tirar as bolinhas de ar, né? Então eu fiz um quadrado dentro do quadrado, fiz um semicírculo, aqui no canto triângulos, na parte inferior, né? Aqui e alguns círculos. É um desenho bem à vontade, se você quiser fazer flores, corações, aí fica ao gosto de cada pessoa, tá? Essa tinta relevo precisa secar, ela demora um pouco, então o ideal é deixar de um dia para o outro, tá? Então agora eu vou deixar ela secando pra gente continuar depois o trabalho. Bom, vamos continuar aqui o trabalho, a tinta relevo já secou, tá? Então ela tá bem sequinha. Essa tinta é o relevo brilhante, então ela tem esse acabamento já com brilho. E agora vem a pintura, que é a coisa mais fácil que poderia haver, tá? Eu vou usar tintas para tecido glitter, já misturei antes. Vou aplicar com pincel de cerdas sintéticas. Dentro de cada espaço, uma cor diferente. Eu apliquei o relevo primeiro, justamente para eu ter já uma área delimitada para aplicar a tinta glitter. E aqui é que eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: a tinta glitter, ela é uma resina transparente. Quer ver? Eu vou mostrar aqui na bandejinha de isopor que é branca, vocês vão ver bem mais fácil, ó. Ela é uma resina transparente com o glitter, né? Os pedacinhos de glitter, que são esses pequenos pedacinhos brilhantes. Então, como vocês podem observar, a cobertura dessa tinta, ela é bastante superficial, quer dizer, conforme eu vou aplicando a tinta e espalhando o glitter, é que eu vou ter a cobertura na superfície que eu tô aplicando. Por isso são necessárias várias demãos para a gente obter uma cobertura bem interessante, tá? Então, eu vou aplicar a primeira demão, vocês estão observando aqui, e não vai ficar aquele brilho muito intenso, tá?
porque na primeira demão eu vou conseguir depositar uma determinada quantidade de glitter, mas não vou cobrir totalmente a extensão do tecido. Isso acontece tanto no tecido claro como escuro, viu, pessoal? Então não independe de ser o jeans, porque na verdade o glitter, como vocês viram ali, ele fica distribuído entre a resina, né? Então ele vai cobrindo em camadas mesmo. Por isso é necessário fazer várias aplicações de tinta para a gente ter um bom resultado. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, ó. Quando a tinta glitter subir no relevo, você pega o pincel, dá uma lavadinha nele, pincel limpo, e retira o excesso, porque eu não quero que fique glitter no relevo, tá? Então, se for o caso, ó, você retira. Uma outra dica importante, a resina utilizada nesse tipo de tinta, ela é uma resina muito forte e ela estraga um pouco os pincéis, quer dizer, ela vai aderindo aos pincéis conforme você vai trabalhando. Então eu recomendo que você escolha um pincel seu que já esteja usado para fazer a aplicação dessa tinta, porque ele vai acabar ficando mais endurecido pela resina. Então é bom que você reserve um pincel já mais usado e que você use apenas para aplicar esse tipo de tinta, tá? Eu apliquei aqui a cor, o glitter ouro, né, para vocês verem a diferença. Esse outro aqui era o glitter na cor, a tinta glitter para tecidos, na cor azul turquesa. E o procedimento é o mesmo, ó, conforme eu vou aplicando as cores, eu vou limpando, né, os espaços se necessário e deixando secar, né? Não tem nenhum segredo. Essa tinta, ela foi formulada originalmente para tecidos, mas ela também pode ser aplicada em outras superfícies. Naturalmente, se você quiser, sei lá, você trabalha com madeira e você quer fazer algum detalhe glitter no seu trabalho, você pode usar também essa tinta na madeira, tá? Ela foi feita originalmente para tecido, mas ela serve para outros materiais também. Bom, ela é uma tinta de secagem mais lenta, tá? Eu recomendo que você aguarde bem a secagem entre cada aplicação. Eu vou fazer várias aplicações aqui, umas 3 ou 4, mas eu tenho que deixar secar bem, secar pelo menos 2, 3 horas, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma que eu já trouxe, ó, que já recebeu uma camada e já tá seca. Olha, depois de seca, ela fica mais intensa, tá? E aí eu vou repetir a aplicação, tá? Então, em cima dessa camada que já tá seca, eu vou aplicar mais uma camada. Quanto mais camadas eu aplicar, mais intenso vai ficar o brilho do glitter, tá? E aí você vai deixando secar. Naturalmente, a última camada vai demorar mais para secar, porque ela tá já uma quantidade de tinta mais espessa. Mas o resultado final, ele fica muito interessante, porque quanto mais camadas de glitter você aplica, ó, nessa aqui que eu já apliquei 3 camadas, mais intenso fica o colorido, mais bonito fica o efeito do glitter, tá? Depois de feito o trabalho completamente, você deve aguardar pelo menos 72 horas antes de usar a peça. Então, se for uma blusa, uma calça jeans ou mesmo uma bolsa, você aguarda 72 horas para usar e lavar a peça também. Naturalmente, você não pode lavar antes da fixação completa, tá? E a lavagem das peças deve ser delicada, você não deve deixar de molho nem esfregar diretamente na peça. Aí não tem problema que a tinta não vai soltar, você vai ter um trabalho diferente, uma peça divertida, fácil de fazer e que vocês podem aplicar em outras peças de roupa e outros acessórios de moda também, tá? Então espero que vocês aproveitem a sugestão que eu dei hoje.